Quem nunca sentiu aquele alívio quase indescritível quando um compromisso na agenda é cancelado bem de última hora, né? Nossa, sim. Aquele sentimento imediato. Exato, aquele pensamento glorioso que invade a mente de que, bom, sim, isso poderia ter sido só um e-mail. É uma dor corporativa universal. Todo mundo que trabalha em escritório entende isso perfeitamente. Totalmente. E o foco da nossa imersão profunda de hoje é justamente a anatomia desse problema e, claro, a engenharia necessária para resolver isso. A premissa central de que a gente parte hoje é de que o tempo dedicado a encontros de equipe é um recurso precioso. Absolutamente precioso e muito caro, diga-se de passagem. Exatamente. E, no entanto, é consumido de uma forma, totalmente irracional, simplesmente porque falta um filtro mais rigoroso antes daquele convite ser disparado para todo mundo. O que a gente vê é um fenômeno muito sistêmico. Existe uma espécie de inércia no mundo do trabalho hoje em dia. A reunião se tornou a resposta padrão para qualquer dúvida. Para qualquer coisinha. Para qualquer coisinha, exato. Mas a fonte que a gente vai usar hoje, que é um documento super incisivo chamado 4 Escolha as ferramentas de reunião apropriadas, bom, esse texto propõe uma ruptura agressiva com esse modelo. E como é essa ruptura? A regra de ouro que eles trazem é muito simples, mas difícil de aplicar. A agenda de um grupo só deve ser bloqueada para assuntos que são, impossíveis de serem resolvidos através de métodos mais ágeis. Ou métodos assíncronos, né? Uhum. Especificamente, se algo pode ser esclarecido através de um e-mail bem articulado, ou, por meio de um documento com uma lista de perguntas frequentes. O famoso FAQ, né? Isso é FAQ. Ou até mesmo com uma ligação super rápida de 5 minutos entre duas pessoas. Se isso resolve, o encontro presencial ou a videochamada simplesmente não deveria acontecer. Olha, eu preciso ser um pouco advogada do diabo aqui no começo, porque... Por favor, vá em frente. Porque a teoria soa maravilhosa, mas na prática, no dia a dia, parar para escrever um documento de perguntas frequentes dá um trabalho enorme, né? Dá bastante trabalho. Exige prever dúvidas, estruturar respostas, revisar todo o texto para não ter ambiguidade. Redigir um e-mail muito longo e cristalino também consome uma energia mental gigantesca. Com certeza consome. Então, não é incrivelmente mais prático e rápido, pelo menos para quem está gerenciando o projeto ali na hora, simplesmente abrir uma sala virtual, colocar 10 pessoas lá dentro e explicar a situação ao vivo? Mais prático para quem convoca, sem a menor dúvida. Pois é. Mas é profundamente destrutivo e ineficiente para a organização como um todo. A gente precisa mudar a lente de como enxerga isso. Quando se fala que o tempo de reunião é precioso, a matemática precisa ser feita com base no coletivo, não no indivíduo que está convocando. Faz sentido. A matemática coletiva pesa mais. Exato. Imagina o seguinte cenário. Uma reunião de 1 hora com 12 pessoas. Ela não custa 1 hora da empresa. Ela custa 12 horas de capacidade produtiva que simplesmente desapareceram. Nossa, 12 horas. Quando a gente coloca nesses termos, soa até irresponsável, né? E o esforço inicial de redigir um documento com as respostas frequentes ou de consolidar tudo num e-mail robusto é um esforço que poupa esse recurso que é o mais escasso de todos no ambiente de trabalho, o tempo focado. Uhum. A lógica do documento é tratar a colaboração simultânea como um luxo bem caro. Deve ser um espaço reservado estritamente para debates complexos, resolução de conflitos, ou sessões de inovação que exigem mesmo aquela colisão imediata de ideias. Tá, isso me convence. O esforço individual do gestor acaba poupando o esforço coletivo de toda a equipe. Essa é a essência do filtro pré-reunião. Mas vamos avançar um pouco na nossa imersão. Digamos que o filtro implacável foi aplicado. Ok. O assunto é realmente denso, o e-mail não daria conta, a ligação rápida não basta. Chegou a hora. As pessoas estão, de fato, sentadas à mesa ou na sala virtual. O custo já está rodando. Exatamente. E aqui a coisa fica realmente interessante. O texto traz um estudo do Google. E a gente sabe que o Google tem essa cultura muito famosa de quantificar e analisar o comportamento humano no trabalho o tempo todo. Sim, eles medem absolutamente tudo. Tudo. E eles investigaram profundamente as suas próprias equipes de altíssimo desempenho. O objetivo era entender o que acontecia na dinâmica interna desses grupos de elite quando eles finalmente se sentavam para debater. E o que eles descobriram é genial.
É de explodir a cabeça. Porque eles identificaram 2 comportamentos muito orgânicos e altamente consistentes. O primeiro deles parece quase contraintuitivo. Os membros dessas equipes falam por aproximadamente a mesma quantidade de tempo. Isso é uma quebra brutal do padrão corporativo clássico, né? Porque tradicionalmente a hierarquia costuma ditar o volume da voz na sala. Totalmente. Mas, refletindo sobre isso, tentar forçar um tempo igual de fala não acaba soando meio artificial? Como assim? O arquiteto tem o conhecimento crítico sobre o problema. Ele que desenhou tudo. Faz algum sentido lógico esperar que os estagiários ou júniores falem pelo mesmo tempo que esse especialista? É um instinto natural pensar que não. Pois é, a gente não deveria querer ouvir quase que exclusivamente quem domina o assunto. Essa é exatamente a armadilha na qual a esmagadora maioria das empresas cai. E é por isso que o conceito do tempo igualitário do estudo do Google é tão revelador. A intuição realmente grita que o especialista deve dominar o microfone. Sim, parece o mais eficiente. A ânsia gera atrito e, na verdade, baixa eficiência a longo prazo. Pense na mecânica da sala. Se uma ou duas pessoas monopolizam a fala, aquilo deixa de ser uma reunião. Vira um monólogo. Vira uma palestra com plateia cativa. Quando o tempo é monopolizado, perde-se completamente a diversidade de pensamento e a capacidade de questionamento. E esses são os únicos motivos reais para se juntar um grupo de pessoas num mesmo horário. Ou seja, se o membro júnior da equipe não tem espaço nenhum para falar, a própria presença dele ali anula a regra do tempo precioso que a gente acabou de discutir. Exatamente. Se alguém está na sala apenas para ouvir de forma puramente passiva, essa pessoa deveria ter recebido um e-mail com a gravação depois ou com um resumo. A distribuição igualitária do tempo de fala não é sobre ser politicamente correto ou aplicar uma falsa democracia técnica onde todo mundo tem razão. Não é isso. É sobre o quê, então? É sobre extrair valor. O tempo equilibrado quebra a dominância natural de perfis mais extrovertidos ou de cargos mais altos. E o mais importante, garante que uma falha de raciocínio do especialista possa ser apontada pela perspectiva fresca do novato. Aquela pergunta ingênua que desmonta um projeto falho, né? Perfeito. Isso não acontece num ambiente onde o oxigênio da sala é consumido por uma única voz. Isso muda totalmente o peso de um encontro e nos conecta diretamente ao segundo grande pilar comportamental dessas equipes de elite do Google. Porque, além de dividirem o tempo de forma justa, existe um nível muito profundo de sintonia com os sentimentos de cada indivíduo do grupo. A tal da segurança psicológica construída na prática. Isso. E o mecanismo exato dessa sintonia não é nada abstrato, segundo o texto. É a leitura ativa de expressões faciais e de linguagem corporal. É fascinante porque tira o peso puramente do que é dito com palavras e coloca no que é demonstrado com o corpo. Não é telepatia corporativa. É a coleta de dados não verbais em tempo real. Confesso que, à primeira vista, isso soa como algo bem óbvio. Afinal, a comunicação humana é baseada em observar o outro, desde que a gente se entende por gente. Se alguém revira os olhos ou cruza os braços com força ou balança a cabeça negativamente, qualquer pessoa na sala percebe o descontentamento. Na teoria, sim. Então, por que algo tão rudimentar seria classificado como o diferencial definitivo de uma equipe de alta performance? A gente não faz isso o tempo todo, meio que no piloto automático? Na vida pessoal, numa mesa de bar com amigos, sim. No ambiente corporativo sob pressão, absolutamente não. Não mesmo. Não. A esmagadora maioria das pessoas desliga esse radar quando a pauta é densa. Pensa no cenário típico de uma reunião de resultados. Certo. Um executivo está apresentando uma nova meta super agressiva. Os olhos dele estão fixos na própria tela ou nos slides. A mente está 100% focada em não esquecer os números e terminar o raciocínio no tempo estipulado. Focado na própria entrega. Exato. Esse profissional simplesmente não está prestando atenção no ombro tenso do analista ali no canto da mesa. Não está vendo hesitação sutil no rosto de quem vai ter que de fato executar aquela tarefa lá na ponta. O foco na própria performance acaba cegando a pessoa para o ambiente ao redor. Ela fica surda para o não verbal. De forma totalmente sistêmica. Mas nas equipes de altíssimo rendimento, essa leitura é quase uma tarefa contínua e compartilhada por todos. Não é só papel do líder. Se o grupo chega a um consenso e alguém diz a frase, eu concordo, mas a linguagem corporal daquela pessoa irradia tensão, sabe? Os ombros estão encolhidos, o olhar está desviado.
O corpo tá gritando, eu não concordo. Exatamente. E o time de alta performance não ignora o sinal físico em favor da palavra dita. Eles percebem a dissonância na mesma hora. Eles pausam o processo e investigam a resistência que não foi verbalizada. Eles trazem o conflito para a superfície. Sim, porque ignorar expressões faciais cria a perigosa ilusão de consenso. E essa ilusão invariavelmente se transforma em problemas de execução e naqueles boicotes silenciosos meses depois. Nossa, é um nível de maturidade comunicacional altíssimo. A combinação cria um cenário muito poderoso. A igualdade de tempo elimina a dominação e a leitura corporal garante que o silêncio não seja confundido com aceitação. É uma rede de segurança perfeita. Mas a grande questão que fica para quem nos ouve é como sair da teoria. Saber que essas mecânicas funcionam lá no Google é ótimo, mas entrar na sala de reuniões numa segunda-feira chuvosa e esperar que um grupo estressado magicamente divida o tempo e leia expressões faciais com empatia profunda é pura ingenuidade. É utopia, não vai acontecer por gravidade. Como se força essa mudança de comportamento, então? O texto-fonte aponta que existem ferramentas táticas de facilitação para induzir essas dinâmicas. E a primeira delas é muito específica: a técnica da rodada de check-in. É uma intervenção estrutural que ataca o problema direto na raiz. Aqui eu preciso de novo questionar a validade disso em ambientes de altíssima pressão. Uma rodada de check-in onde todo mundo precisa dar uma declaração de como está se sentindo ou compartilhar algo antes de começar o trabalho de verdade? Eu sei onde você quer chegar. Isso não soa cerimonial demais? Ou talvez um pouco, terapêutico para um ambiente de negócios que é estritamente voltado a resultados? Muita gente que está ouvindo pode argumentar que isso é exatamente o oposto de poupar o tal do tempo precioso da equipe. É muito compreensível que exista esse ceticismo inicial. Eu mesmo já tive. Mas pular direto para a pauta técnica é um erro tático brutal. O check-in pode custar 5 ou 10 minutos, dependendo do tamanho do grupo, mas é um investimento que vai definir o rendimento dos próximos 50 minutos. Como assim? Essa técnica resolve problemas psicológicos profundos do grupo de forma quase invisível, engatilhando exatamente os dois comportamentos do Google que a gente discutiu. O primeiro problema que resolve é a inércia do silêncio. A dificuldade de dar a primeira palavra. Isso. Falar em público, mesmo numa sala pequena de reunião, tem uma barreira de fricção. Para quem é mais introvertido, interromper um debate acalorado no meio da reunião para dar uma opinião é quase impossível. O coração acelera, a mão sua. É assustador para muita gente. Mas o check-in força uma rodada obrigatória logo no minuto 1. Todo mundo precisa falar alguma coisa, por mais simples que seja. A voz de cada um ecoa no ambiente. Todo mundo marca a presença vocal. Exato. Uma vez que o gelo inicial foi quebrado e a pessoa já ouviu a própria voz ali dentro daquela sala, a probabilidade estatística de ela contribuir mais tarde, durante a tensão do debate técnico, sobe vertiginosamente. Cria-se um atalho neurológico para a participação. O nivelamento do relógio de fala começa logo de cara, de forma bem orgânica. Exatamente. Você já calibrou a participação de todos. Mas em relação à linguagem corporal, o check-in tem algum impacto real nisso? Um impacto massivo. Ele fornece o que a gente pode chamar de linha de base. Linha de base? Sim. Enquanto uma pessoa faz o seu rápido check-in inicial, todos os outros membros do grupo têm um foco direcionado e exclusivo nela. É a oportunidade perfeita para o time calibrar o estado emocional uns dos outros num ambiente ainda seguro. Ah, entendi. Dá para perceber o tom de voz padrão do dia, quem parece mais agressivo, quem parece exausto por causa de outro projeto. Quem está empolgado, quem está distante. Sem essa rodada, as pessoas tentam decifrar a emoção do colega apenas no meio de uma discussão acalorada. E aí já é tarde demais, a defensiva já está armada. O check-in, na verdade, afina os instrumentos da orquestra antes da música começar. Adorei essa analogia. Afinar os instrumentos antes da sinfonia. A quebra do gelo justifica o tempo investido, sem dúvida. Mas a segunda ferramenta de facilitação recomendada no documento é ainda mais incisiva. E confesso que levanta certos alertas vermelhos na minha cabeça. Vamos lá. Trata-se da figura do controlador designado de acesso.
Um papel ativo focado em policiar quem fala e quem escuta. É uma função que pode simplesmente salvar o encontro corporativo de se transformar num caos completo, ou pior, num monólogo de um líder super carismático. Mas sejamos muito realistas sobre a cultura corporativa atual. Ter um controlador designado de acesso, isso me cheira a um microgerenciamento extremo. Gera muita resistência no início. É que estamos lidando com profissionais adultos, gestores, pessoas que supostamente sabem trabalhar em conjunto. Colocar um guarda de trânsito com um apito na boca para mandar alguém parar de falar e forçar o outro a abrir o microfone, isso não cria um ambiente hostil e meio infantilizado? É o medo de todo mundo. Não ofende a autonomia das pessoas ali na sala? A fricção em relação a essa ideia é gigantesca mesmo. E o ponto sobre a autonomia é exatamente o que a maioria das equipes levanta como objeção. Porém, a dura realidade do comportamento sociológico é que dinâmicas de poder invisíveis sempre sequestram a autonomia do grupo. Dinâmicas invisíveis? Sim, deixar a conversa fluir de forma dita natural quase sempre significa deixar o espaço livre para a lei do mais forte, ou do mais falante, né? Quem grita mais alto leva. Exato. Os mais extrovertidos ou aqueles que possuem cargos hierarquicamente superiores irão muitas vezes, sem perceber, esmagar as contribuições dos mais analíticos, dos mais ponderados ou de quem está em posições subalternas. O papel do controlador de acesso não é tratar ninguém como criança. É externalizar a regra do jogo e torná-la puramente objetiva. Então a ideia central é remover o peso emocional de interromper alguém. Cirúrgico. É exatamente isso. Pensa num cenário normal. Se um diretor está falando há 10 minutos sem parar e monopolizando o debate, interromper esse diretor é um risco político altíssimo para um analista. Pode ser lido como uma afronta terrível. Uma afronta, uma insubordinação, um ataque pessoal direto. Mas se no início do encontro se estabelece o papel formal do controlador de acesso para aquela sessão específica, as regras mudam. A interrupção perde totalmente a característica de ataque pessoal, passa a ser apenas a manutenção da estrutura combinada. Fica impessoal. O controlador ganha a permissão explícita de todo o grupo para agir. E olha, ele não atua apenas cortando quem se excede. A principal função dele é monitorar a sala. Usar aquela leitura de expressões faciais que falamos e convidar as vozes ausentes para o centro da mesa. Trazer quem está calado. Sim, ele nota, por exemplo, ele fala assim, olha, temos um ponto válido aqui, mas o rosto de quem vai gerenciar a logística demonstra muita preocupação com esse prazo. Precisamos ouvir essa parte agora. É um trabalho de arquiteto social, no fim das contas, não de censor. Perfeito, muda completamente a configuração de forças dentro da sala. É um sistema muito inteligente de freios e contrapesos aplicado à comunicação diária. O que nos traz para um momento de aplicação. Porque a provocação final do texto não é apenas absorver essa teoria toda e achar bonito, mas testá-la de verdade no campo de batalha corporativo. Tem que ir para a prática. O desafio claro posto à mesa pelo documento é selecionar conscientemente uma ou duas dessas práticas estruturais, seja implementar de forma religiosa a rodada de check-in inicial, ou seja, ter a coragem de nomear abertamente um controlador de acesso. A meta é aplicar isso na próxima reunião geral da equipe e observar como o tecido social do grupo reage. É um laboratório perfeito. E eu garanto, a resistência inicial, especialmente a figura do controlador de acesso, será substituída muito rapidamente pelo alívio perceptível do grupo. Encontros baseados nesses moldes deixam de ser um ralo de produtividade, uma via de mão única insuportável. Passam a ter utilidade real. O tempo precioso finalmente passa a gerar inovação porque a distribuição igualitária da fala e a atenção focada à linguagem corporal garantem que todas as mentes presentes estão sendo de fato utilizadas, e não apenas armazenadas na sala para fazer volume. Isso nos obriga a olhar para trás e repensar. Quantas e quantas horas das nossas carreiras foram simplesmente jogadas fora em encontros onde o silêncio de alguns escondia soluções brilhantes ou problemas catastróficos que explodiram lá na frente. É assustador pensar nisso. E isso deixa o terreno pronto para uma reflexão final, algo para quem nos ouve ponderar silenciosamente ao longo da semana ou debater com os colegas.
Qual seria a grande provocação? Bom, a gente analisou detalhadamente que o sucesso colaborativo inquestionável dessas equipes de alto desempenho requer fundamentalmente a capacidade de ler microexpressões faciais e de manter um fluxo de fala dinâmico e equilibrado. Certo? Certo, esse é o núcleo da coisa. A partir dessa premissa científica, levanta-se uma dúvida muito crítica sobre a estrutura do trabalho moderno. Pensa bem, com o volume gigantesco de interações virtuais que temos hoje, onde as câmeras permanecem desligadas na maioria das vezes... Que é o padrão em muita empresa, né? Sim, quando toda a comunicação é reduzida a vozes muitas vezes sobrepostas, saindo de ícones estáticos ou aquelas fotos congeladas na tela. Como é possível sustentar esse alto desempenho? A cultura do anonimato visual na internet corporativa pode estar, na verdade, amputando secretamente o principal canal de coleta de dados emocionais, Nossa. impossibilitando a verdadeira sintonia do grupo e destruindo o potencial oculto das equipes. A gente está cego e tentando voar por instrumentos que nem sabemos ler direito. É um checkmate perturbador na forma como estamos conduzindo nossas rotinas hoje em dia. Sem dúvida. É algo que vai pairar pesado sobre a consciência de muitas equipes na próxima vez que alguém decidir debater uma pauta complexa escondido atrás de um avatar escuro na tela. Com certeza. Agradecemos imensamente a companhia de todos que estão nos ouvindo em mais essa jornada pelos bastidores do comportamento humano no ambiente corporativo. Até a nossa próxima imersão profunda. Até lá. E que os próximos encontros de trabalho encontrem o equilíbrio perfeito entre falar, observar e realizar.